combinava aqui com a Marta de fazer a apresentação do À Noite no Mercado e depois ela seguia com as hortas, uma vez que a Terra Sintrópica está neste momento a acompanhar o projeto mais de perto. Não sei se estão a ver. Não sei se já estão a ver o ecrã. Estamos. Sim. Então, o projeto, ou as duas iniciativas que vamos apresentar hoje, integram-se numa estratégia que é uma estratégia de comunidade, mais do que uma estratégia de um município, é uma estratégia de uma comunidade que faça um conjunto de problemas que foi identificando, muito relacionados com a muito baixa densidade e com problemas estruturais, portanto, relacionados com a baixa densidade, mas também com a incidência do problema das alterações climáticas e a ameaça, o risco de desertificação no território, por mãos na massa, digamos assim, e ir desenvolvendo iniciativas, aquelas que estão ao seu alcance, e projetando também respostas para o futuro. Esse projeto tem, ou essa estratégia tem várias áreas de ação, vários domínios de ação, a questão da transição agroecológica, mas também a questão da educação e da formação e da literacia, pensando nós, o território como um território de muito baixa densidade, e pensando nós que também é preciso pensar soluções para territórios, soluções educativas para territórios de muito baixa densidade, porque sem escola um território não tem futuro. Também a área do ordenamento do território e da coesão social e territorial, desenvolvendo ações que tornem Mértola o território mais inclusível, mais resiliente, seguro e sustentável. A área da cultura e do património, entendendo nós a cultura e o património como fatores de coesão social e também territorial. E depois também a área da economia, pensando também uma nova economia para estas áreas, muito assente numa especialização em torno das questões da sustentabilidade e também das relações entre o rural e o urbano, e pensando também na necessidade de uma multifuncionalidade afeta a estes territórios de interior e rural. E depois a área também da governança das redes e da comunidade, como central a todas estas áreas. O que vamos hoje apresentar insere-se naquilo que são os projetos ou as iniciativas mais dentro da área da transição agroecológica. No fundo tem várias ações, tem áreas que são transversais, como a da governança, da investigação e da inovação nesta área, a área da educação, da formação e da capacitação dos vários agentes e da comunidade, a própria área do transversal da comunicação e do marketing territorial, no sentido, sobretudo, da análise e da reflexão e do contributo que estas experiências podem dar para o desenho de políticas públicas, e depois áreas mais específicas, domínios de ação, como a criação de um sistema alimentar local, a área da produção e cadeia de valor em torno dos produtos locais, a área dos mercados e do consumo, e depois também a área da restauração ou da regeneração dos ecossistemas, numa perspectiva de regeneração pelo uso e num cuidado pelos recursos naturais que aqui temos em presença, nomeadamente as questões da biodiversidade, do solo, da água, da paisagem, da floresta, mas também da comunidade. Os dois projetos que vamos apresentar estão mais ligados à criação do sistema alimentar local e ao projeto da rede alimentar de Mértola, mas cruzam-se também com as áreas da educação, da formação e da capacitação da comunidade, e também são projetos também, sobretudo até o À Noite no Mercado, projetos de governança,
na medida em que tem uma forte presença da comunidade e pressupõe uma forte participação da comunidade e o seu envolvimento no desenho de novos projetos, também nos processos de decisão em relação a esses novos projetos. No À Noite do Mercado nasceram... Rosinda, vou só interromper para dizer que não está a passar a apresentação. Ai, desculpa. Então... Será que assim é melhor? Pode ser que esteja muito pesado, não sei, às vezes não passa. Assim estão a ver o slide onde estou? Estamos a ver o Mertla, é no início. Nós estamos apenas a ver o site do Mertla Future Lab. Eu vou desligar, pode ser que... Os ODS 11 e 13, que eu acho que é fácil de fazer. Eu vou desligar, vou sair do site, isto pode ter ficado. Estão a ver agora o ecrã? Ainda não? Espera aí. Faz partilhar agora da apresentação. Já estão a ver? Ainda não. Agora sim. Sim, estamos a ver. Agora sim. Já Agora estão? vemos a apresentação. Agora vemos o PowerPoint. Ok, então... Vou tentar. E continuam a ver o PowerPoint ou não? Sim, sim. Sim. E se eu passar... Passou? Se passou, não passou. Agora sim. Sim, é mais lento, tem um hiato. Tem um delay, é os quilómetros. Um hiato de tempo entre uma coisa e outra. Portanto, eu falei, estas são as diferentes áreas que eu estive a falar, não é? E este é os, não sei se já está no seguinte, se não. Já está, já. Pronto, e este é, no fundo, o esquema da intervenção. Eu falei nos 3 domínios: a governança, a investigação e desenvolvimento, educação, 3, 4. E a questão do contributo para o desenho de políticas públicas, que no fundo são as áreas transversais, e depois os domínios mais específicos de ação, e é na questão do sistema alimentar local que se inserem os 2 projetos que hoje vamos apresentar: o À Noite no Mercado e as Hortas Floresta na Escola. Estes 2 projetos cruzam-se também com áreas transversais, como eu estava a dizer, nomeadamente a questão da educação, formação e capacitação da comunidade e também a área da governança. Não sei se estão a ver, agora vou... Estamos. Pronto, como disse, o projeto À Noite no Mercado e as Hortas Floresta na Escola inserem-se dentro do projeto da Rede Alimentar de Mertla, que no fundo tem como objetivo construir a soberania alimentar em comunidade. Aqui estamos numa das reuniões da caravana que aconteceu na Escola de Santana de Cambas, onde nós temos também uma horta. Não sei se estão a ver, mas este é um dos À Noites no Mercado, na mina de São Domingos, e no fundo o mote do À Noite do Mercado, ou o grande objetivo, é discutir, capacitar a comunidade para uma alimentação de base local, sazonal, económica e ambientalmente sustentável. Este foi o primeiro À Noite no Mercado. Surgiu em resposta a um desafio do movimento Slow Food, num mote de combatermos as alterações climáticas com o garfo, à mesa, portanto, e a proposta que nós sugerimos e que foi esta de nos reunirmos à noite no mercado de Mertla para falar sobre alimentação e alterações climáticas. Convidámos uma pessoa da comunidade, neste caso a Ana Rita, para vir fazer uma sopa e depois partilhá-la com as pessoas. E convidámos também a Otília, do movimento Slow Food do Algarve, e também presidente da Associação das Terras Exigentes da Dieta Mediterrânica, para nos vir falar sobre o tema em causa. E surpreendentemente o mercado teve bastante gente. Bastante gente em Mertla é relativo, não é? Mas estava metade do mercado
cheio, e percebemos que poderia ser uma ferramenta ou uma forma de estar próxima da comunidade, de falar estes temas de maneira informal e de termos aqui um momento de partilha e também de capacitação da comunidade a esse nível. Fomos desenvolvendo o projeto, percebendo que ele era muito importante, como eu disse, no processo de sensibilizar e capacitar a comunidade local para um consumo local alimentar muito mais consciente, informado, e sem nós termos o habitual ou as habituais sessões ou workshops neste formato muito mais informal, horizontal, em que nos juntamos em torno da temática da alimentação e de forma próxima discutimos com as pessoas, no fundo, temas que de outra forma seria mais difícil abordar. É, portanto, uma forma também de nos juntarmos, de promovermos o espírito de comunidade, reforçar o sentido de presença, renovarmos aquele sentido da convivialidade em torno da mesa e de recuperarmos tradições antigas da cozinha local. E também uma forma de, em comunidade, discutirmos a temática das alterações climáticas, da produção sustentável, de temas que a nós nos são muito caros e que desta forma simples e transversal conseguimos passar e discutir e partilhar com a comunidade. No fundo, a metodologia é muito simples, é um mercado que pode ser na mina de São Domingos ou em Mértola, um tema de conversa relacionado com a alimentação, convidados, um convidado ou mais do que um convidado que nos ajudam a desenvolver a conversa, normalmente são especialistas ou produtores locais, e depois também convidamos, normalmente sempre, pessoas da comunidade que preparam uma refeição. Também temos uma outra versão que é o menu partilhado, não é? Em que não é só uma pessoa ou duas, nós convidamos várias pessoas e elas, há uma que faz uma entrada, outra faz uma sopa, um prato e uma sobremesa, e portanto estão nas diferentes bancas do mercado a preparar a refeição com a ajuda de pessoas que vão aparecendo. Há uma mesa de partilha, as pessoas são convidadas a trazer alguma coisa de casa, com a regra de ser local e de época, e por vezes há momentos de animação musical, ou convidamos o grupo coral da Mina de São Domingos ou de Mértola, alguém que toca viola campaniça, etc. Para no fim da refeição e das apresentações haver esse momento. Peço desculpa, deve estar aí muito barulho, mas acho que estão a fazer um buraco aqui ao lado. Não, tá bom, obrigada. Resultados. Desde que começámos em 2017, já fizemos 23 iniciativas nos 2 mercados. Os temas têm sido muito variados, desde a alimentação e as alterações climáticas no primeiro, remédios e mesinhas, o poder curativo das plantas, comidas de Natal, os superalimentos locais, as comidas da Real por altura das festas da vila, o porco de montanheira, o borrego campaniço, os alimentos esquecidos como a bolota, os vinhos de Mértola, no fundo vários temas nestas 23 iniciativas. Cada iniciativa tem entre 30 a 80 participantes, depende, e esses participantes são residentes, produtores locais, turistas, pessoas que passam junto ao mercado. Verificamos uma enorme implicação da comunidade nesta iniciativa o que contribuiu também para uma reativação dos mercados locais como espaços de encontro e também espaços de sociabilidade. Verificámos um efeito multiplicador muito considerável. A partir do À Noite no Mercado
desenharam-se outros projetos, outras iniciativas, entre eles o próprio reforço dos projetos dentro da rede alimentar, e verificamos também na comunidade a emergência de vários projetos relacionados com a alimentação e as questões da sustentabilidade na alimentação. Depois também esta iniciativa foi premiada por um concurso no âmbito do projeto MedFest e foi também selecionada para integrar o e-book alimentar de boas práticas da produção ao consumo sustentável, que foi produzido pela Quercus. Aqui estão algumas das imagens do À Noite no Mercado. Como veem, há sempre muita gente, é uma forma de estar, uma convivialidade enorme. Temos aqui estas duas senhoras que vão a todos e que são um bocado a nossa mascote, e quando não estão, é ou porque uma está doente e perguntamos sempre por elas. Às vezes à mina de São Domingos não vão, mas já depois isto da pandemia não nos permitiu cumprir a promessa, que era levá-las também à mina de São Domingos, porque elas são de Mértola. E como não têm transporte, ficou essa promessa. E no fundo também cruzar este projeto com os ODS e a forma como este projeto contribui para no fundo, para nós também desenvolvermos e contribuir para o cumprimento destes objetivos de desenvolvimento social e à nossa escala global contribuir para objetivos de dimensão global, dentro da área da educação, dentro da área da criação de cidades ou de territórios e comunidades mais sustentáveis, dentro da área da produção e do consumo sustentável, no contributo que damos para a adaptação às alterações climáticas, na proteção aos recursos locais, tendo também uma produção local mais sustentável e respeitosa desses recursos, e no estabelecimento de parcerias e de ligações com a comunidade e com as várias instituições da comunidade. Eu agora passava à Marta para falar das hortas floresta na escola. Boas perguntas. Ok, então mais uma vez cumprimentar todas e todos, ou todo, acho que só está o Vítor agora, mas somos um grupo de mulheres e é muito bom ver tantas pessoas a trabalhar dentro desta área e mais ou menos todos a querermos contribuir e construir o mesmo, é muito animador. E por outro lado estou aqui também com certo saudosismo a ver estas fotos, porque depois foi um ano e tal seguido a fazermos estas ações e agora já há quase um ano sem as podermos fazer, então foi muito bom este bocadinho e rever todas estas imagens, uma das ações mais mediáticas e interessantes deste processo e que ajudou muito a construir também este sentido de comunidade e de trabalharmos todos em prol de uma ideia de uma forma bastante simples. Eu acho que é o mais interessante do À Noite no Mercado, é que é uma ideia tão simples e que funciona tão bem. As hortas floresta na escola, vamos passar para essa parte, foi também outra ideia simples que acabou por resultar muito bem, não é? Partindo do pressuposto que esta ideia de fazer uma transição agroecológica, obviamente, é um processo complicado e de longo prazo, em que não esperamos resultados nem mudanças imediatas e que, como tal, um dos aspectos importantes é a necessidade de trabalhar ao nível da educação e trabalhar nestas faixas etárias para que possa vir a ser diferente o futuro e que estas pessoas, estes futuros adultos possam ser construtores desta mesma estratégia e desta transição agroecológica. De dizer que em Mértola já existe uma longa tradição de um bom trabalho ao nível da educação ambiental, o que é bastante importante.
mas esta componente das hortas nas escolas foi sempre um pouco difícil, e eu acho que isso acontece em muitos outros projetos ao longo do país e em outros locais, que é o ter hortas na escola é sempre um pouco complicado, depois chega-se ao verão e ninguém toma conta, há sempre aqueles períodos críticos e, portanto, como fazer isto? E esta ideia que resulta desta parceria entre várias entidades a pensar e tornar as coisas mais fáceis, foi incluir esta ideia ao abrigo das AECs, ou seja, das atividades extracurriculares, e que penso que é aqui também um bocadinho o sucesso. Cozinha, pode ir passando, por favor. Então, este projeto então, está implementado ao abrigo destas atividades, o que quer dizer que decorre semanalmente. Portanto, estas hortas têm, para além do trabalho de fazer a horta, têm uma animação semanal com os miúdos em cada uma das 5 escolas primárias do concelho. E tenta-se também, que é importante, cruzar com as áreas letivas relacionadas com o estudo do meio, e, portanto, ir falando com as professoras e tentando também que este seja um espaço de aprendizagem em que vamos cruzando os conteúdos e aquilo que estamos a fazer com questões relativas à gestão da água, recuperação da fertilidade de solos, valorizar uma alimentação variada, sazonal, livre de agroquímicos. Portanto, tentar cruzar o que é a nossa agenda, não é, para este projeto, com o que é os conteúdos ao nível do estudo do meio. E por isso mesmo esta Horta Floresta acaba por ser um laboratório vivo, não é? Que vai estimular a observação autónoma da natureza e na qual os alunos participam ativamente em todas as tarefas. Portanto, eles plantam, cuidam, colhem e no fim comem o resultado do seu trabalho. Sim. Os objetivos são, assim, sensibilizar as crianças, neste caso desta idade, dos 6 aos 10 anos, e dos 6 aos 10, porque a maior parte destas escolas, exceto na escola de Mértola, mas a escola de Mértola é exatamente a única neste momento que não está, portanto estamos a trabalhar em todas as escolas que estão fora da sede do concelho, e na maior parte delas temos turmas com vários anos, não é? Como são poucos meninos, temos muitas vezes turmas que têm dos 6 aos 10 anos, e queremos sensibilizá-los para modos de produção alimentar compatíveis com a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Também queremos, como já foi referido, complementar o que são os conteúdos programáticos da área de estudo do meio, cruzando aquele trabalho que estamos a fazer como um pequeno laboratório vivo para estudar muitos dos conteúdos de estudo do meio, capacitar as crianças para práticas colaborativas, e é uma aprendizagem que depois também trabalhamos ao nível das técnicas, não disse anteriormente, mas trabalhamos estas hortas num sistema de agricultura regenerativa e muito próximo de todos os conceitos de agricultura sintrópica, em que trabalhamos muito a questão da colaboração entre as plantas. Só que esta aprendizagem do que é a colaboração entre os organismos vivos, e não digo só entre as plantas, mas vou dizer entre as plantas, fungos, plantas e toda a microbiologia do solo, serve também como uma aprendizagem para estas crianças relativamente às formas de colaboração, ou seja, está sempre muito presente que a colaboração é muito mais interessante do que a competição, ensinamos-lo através das plantas, mas depois passamos isto também para um outro conhecimento prático da vida destas crianças. Promover a partilha de conhecimento entre gerações, e isto é um dos aspectos mais interessantes, até porque ao trabalharmos algumas técnicas de agricultura um pouco mais alternativas e diferentes, não é? Existem pessoas que são, obviamente, quem não conhece o sistema, a primeira reação é de uma certa estranheza e crítica também, relativamente a este sistema de agricultura, mas curiosamente são as crianças e os idosos aqueles que melhor compreendem e entendem este sistema. Portanto, eles aceitam isto de uma forma muito natural, e isto promove até um contacto entre gerações muito interessante. Eu acho que já temos vários exemplos disso, mas agora, antes de fecharem as aulas, numa das últimas vezes que se esteve lá, a Diana, que foi também do projeto Life in Syntropy, que foi muito mentora deste projeto, quando estava a sair da escola, observou um avô que estava a explicar ao seu filho, portanto pai da criança, porque é que aquilo tinha tanta lógica e funcionava bem, não é? E ela ficou comovida de ver que era uma pessoa mais idosa, não é? Que tinha percebido logo o que é que se pretendia fazer e estava a tentar explicar a uma pessoa um pouco mais cética, que olhava para aquilo e achava simplesmente uma confusão de plantas, o que é que ali se estava a fazer e porque é que aquilo funcionava.
esta partilha de conhecimentos é muito interessante e é provocada também constantemente nas atividades que são promovidas. E, por outro lado, aquele objetivo inicial também, que é capacitar a comunidade para a transição agroecológica. Portanto, que é desde logo os mais pequenos estarem envolvidos neste processo de transição. E a procura de conhecimento científico acerca desta... As nossas hortas, como já referimos anteriormente, temos aqui todas as hortas primárias, exceto a da sede neste momento, porque não tem um espaço de horta, portanto, por isso é que a de Mértola não está, mas temos, portanto, a horta da Escola Básica de Santana de Campos, que aliás a professora gostou muito do projeto e candidatou-se a um prémio e ficaram num segundo lugar e foi muito estimulante também para os miúdos, toda essa participação e recompensa de ganharem este prémio. A horta da Escola Básica da Mina de São Domingos, do Algodor, São Miguel de Pinheiro e de Penilhos. Não é? E depois são feitas muitas outras atividades, também fizemos aqui também esta questão, esta ação, eu estou aqui a tentar lembrar como é que se chamava este dia, era uma ação também a nível internacional em que se pedia a todas as pessoas para fazerem alguma ação climática e os miúdos o que fizeram foi este 285 dias sem chuva, que era naquele momento há quantos dias estávamos sem chuva em Mértola, a colheita pelo futuro. Pronto, são muitas as ações que depois vamos usando ao abrigo desta AEC, pode-se fazer muitas atividades. Também dizer, um aspecto importante é que não se resigna simplesmente à AEC, portanto, para que esta AEC aconteça, implica ter lá uma horta que está cuidada e tratada e, portanto, nós dedicamos muito mais horas a estas hortas, temos uma pessoa, uma técnica superior só dedicada a este projeto, uma vez que, além da hora diária com os miúdos, implica muito mais trabalho, quer na horta, quer de planeamento, quer a pensar as atividades, etc. Ora, resultados, desde que se iniciou este trabalho, uma das coisas importantes é que já colhemos imensa coisa e os meninos já comeram e também ao nível da educação alimentar é muito importante porque muitos vegetais que eles não comiam começaram a comer porque foram eles que os cultivaram e portanto passa a ser totalmente diferente, não é? Alface, brócolos, couves, batatas, cebolas, portanto, há diversos produtos que eles já colheram e que já experimentaram, mas também se alcançaram outras importantes colheitas. Então, nós acabamos por ter um novo espaço nas escolas, não é? Para aprender, para brincar, mas que vai promover muito esta integração e sociabilidade intergeracional, com a valorização também do conhecimento local e o estímulo das relações de afeto e vínculo com o território. E é de dizer que essa constante interação com o conhecimento local, por exemplo, mesmo agora, e acho que é importante, é que mesmo em período de pandemia nunca parou, portanto as hortas não pararam, nós mantivemos sempre o projeto, os meninos puderam ir, por exemplo, durante as férias de verão, puderam ir colher tomates e pimentos às hortas de floresta, porque elas estavam lá e estavam a produzir, e agora durante este período nós temos uns envelopes em que lhes mandamos as sementes, eles vão à escola buscar o envelope para fazerem as sementes em casa, para quando as aulas agora começarem, eles trazerem as plantinhas que germinaram em casa, com a ajuda dos avós, e poderem plantar essas plantas na horta assim que as aulas retomarem. Portanto, o processo continua sempre e vai encontrando forma de estarem sempre todas as crianças envolvidas, mas também o seu agregado familiar. Foram novas árvores plantadas no contexto das hortas, e isto é importante porque, além de mais, faz muita falta espaços de sombra e, portanto, o tipo de agricultura que fazemos tem sempre, é um sistema agroflorestal de sucessão e, portanto, tem sempre a componente arbórea, que vai ser uma herança permanente fundamental para a criação de novas áreas de sombra e drenagem de calor. E depois também esta questão de ter sido este prémio vale o que vale, mas para eles também foi uma motivação extra e até para alguns professores mais céticos relativamente ao projeto, mas que a partir do momento que há um prémio, não é, toda a própria escola, a direção da escola, etc., se sente também mais orgulhosa do projeto e com vontade de colaborar neste projeto. Aqui há algumas fotos também do envolvimento, eu acho que é bastante patente a alegria e o envolvimento, também o facto de alguns pais também começarem a mostrar essa disponibilidade e vontade de perceber e de participar
no projeto, e esta fotografia em grande do momento em que eles foram receber o prémio e que estavam visivelmente felizes, e que ademais aconteceu quando eles chegaram, portanto eles foram ao norte, ao Porto, penso que foi no Porto, se bem me recordo, e quando voltaram tinham toda a comunidade à espera na escola para os receber com uma grande festa e foi um momento muito emocionante para todos, não estavam à espera, tiveram essa bonita recepção quando chegaram a Santana de Cambas. E também dizer que há aqui uma iniciativa que foi, os pais foram à escola e foram apanhar azeitona lá na a horta da mina, foi feita numa zona onde há muitas oliveiras, e então houve um dia em que os pais vieram com os miúdos e aquilo é a colheita, e depois eles partiram as azeitonas para comer na escola. Eu também acho que não está aqui, portanto, aqui depois, esta questão que é importante para nós do cruzamento constante com os ODS, não é? Em todas as ações que fazemos, há este compromisso também desta parceria de integrarmos aquilo que fazemos, tentarmos perceber e cruzar ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que todas as ações contribuem e para que ODS. Também dizer que não estava nas fotos, mas acho que é importante, que em torno disto também se desenvolvem muitas ações do âmbito alimentar, nomeadamente com a elaboração de refeições partilhadas, com alunos, técnicos, pais, etc. Portanto, há outro conjunto de ações. E que quer uma ação, quer outra, acabaram por ser um mote muito importante de todas as ações que vamos desenvolvendo. Isto não são propriamente projetos, são ações de um projeto muito maior, que por sua vez faz parte de outro projeto maior, e que as ações se interligam sempre entre si, não é? Portanto, para nós é sempre estranho que vamos apresentar isto não é bem um projeto que vive ali sozinho, ele vive muito da interação entre o que são todas as ações que fazem parte do processo, que ligam todas as entidades que estão relacionadas, as entidades e as pessoas que querem fazer parte do processo e que vão trabalhando diariamente para os mesmos. Não sei, acho que acabava aqui, não é? Mas tínhamos agora uns vídeos que queríamos partilhar, mas eu vou passar à Rosinda. Vamos ver se isto funciona. Estão a ver a tela ainda, não é? Estamos a ver a apresentação ainda, sim. Ainda continuam a ver a apresentação? Continuamos. Então eu vou compartilhar de novo. Eu acho que sempre que mudo tenho que compartilhar. Já estão a ver um ecrã preto? Exato. Já estamos a ver o YouTube. Então eu vou passar a um filme, espero que corra bem, que é relacionado com o projeto das hortas e que foi o filme que foi feito na sequência da candidatura e que eles depois mostraram quando tiveram que ir fazer a apresentação. Também dizer que para eles foi muito giro porque eles foram de avião. Uau. E então também foi importante para eles isso. E então foi feito este vídeo que foi lá, que complementou a apresentação que os meninos fizeram e que no fundo também dá conta do projeto, muito da filosofia do projeto das hortas. Espero que corra bem. Estamos aqui na Escola de Santana de Cambas e, como professora, venho-vos dizer que já há algum tempo atrás, noutros anos, tínhamos feito umas hortinhas pedagógicas. No entretanto, deparámos com alguns problemas a nível do empobrecimento do solo, a nível da escassez de água. Com a outra horta que tínhamos, gastávamos imensa água, gastávamos uma grande quantidade de água. E o que é que acontece? Acabávamos por não ter nada, porque nunca conseguimos colher nada daqui. A verdade é esta. Não tínhamos couves, nem brócolos, não tínhamos este tipo de alimentos. Mas, este ano, com esta nova AEC e com as novas técnicas adotadas em termos da horta sintrópica, realmente estamos a ver resultados brilhantes. Nós colhemos sempre as plantas e as árvores nos ninhos, e os ninhos são feitos de matéria orgânica. Nós estamos a colocar a matéria orgânica por cima da planta para proteger
proteger e para deixar sempre debaixo dos ninhos água e não precisamos de regar. Aqui não tem quase nada, está tudo destapado. Está tudo mesmo destapado, sem manta, sem nada. E aqui está tudo tapado, as plantas. E a água, quando chove ou quando se rega, fica aqui dentro. O solo aqui está protegido com o ninho. Antes, na outra horta que tínhamos aqui, os miúdos não tinham interesse pela horta porque não viam a horta como um espaço que eles pudessem explorar, nem nada disso. E agora, com tudo isto que temos agora, né? A agricultura sintrópica, os miúdos interessam-se, os miúdos gostam, os miúdos participam. Em termos pedagógicos e em termos curriculares, eu acho que este tipo de iniciativa e de horta para as crianças é muito importante, até porque eles assim contactam a nível experimental com a erosão dos solos, o estudo das sementes, o seu crescimento, o tempo de duração, as variáveis que são interessantes a nível da luz, da umidade. Eu estou plantando cebolas porque as hortícolas, junto com as árvores, ajudam uns aos outros. Esta planta aqui chama-se framboesa, este é o feijão, este é o grão e este aqui é uma tomateira, só que não. Rosinda, tem que partilhar o som para ouvirmos. Este aqui é cherry, este é o grão, a tomateira e a erva de Sudão. E nós não temos crianças que vão recar uma horta. Nós, atualmente, nesta escola, temos pequenos horticultores e eles sentem isto. Produzir alimentos saudáveis, ao mesmo tempo em que se recupera ecossistemas degradados, é uma habilidade que vai ser cada vez mais requisitada. Aqui em Mértola, nós trabalhamos em parcerias com as instituições que formam uma comunidade educativa. Assim, a gente consegue assumir a responsabilidade de oferecer para essas crianças tanto as ferramentas quanto os conhecimentos, mas também as oportunidades e a motivação para que elas possam criar um futuro em que a sustentabilidade não seja só uma meta difícil de ser atingida, mas que seja realmente a prática cotidiana delas. E certamente que eles vão gostar cada vez mais dos legumes, porque foram eles próprios que os plantaram. Eu comi da horta alface. Eu comi brócolis e couve. Eu comi nabo. Eu comi rabanete. Eu comi da horta batata. Eu comi tomates. Eu comi brócolis. Eu comi da horta morangos. Eu comi couve. Eu comi rabanete. Eu comi tomate e cebola. Eu comi coentros com hortelã. Eu comi brócolis. Eu comi batatas e coentros da horta. Eu comi da horta o alho francês. E agora vou partilhar o do À Noite no Mercado. Espero que consiga. Work in a team? Esperem lá. Be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Já estão a ver uma panela de sopa? Estamos exatamente a ver uma panela de sopa. É que estávamos a ouvir outra coisa qualquer. Espera, tive que desligar o YouTube. Então, vamos à consulta. Este é o do À Noite no Mercado. na sorte, mas componham a vida. Outras compõem a morte.
todos da Universidade Siena do Porto, dos meus amigos, dentro do nosso Senhor. Espero que façam em casa, encomendamos, fica muito econômico e é muito bom. Nós continuamos a fazer como está feito até aqui. Trabalha, homem, trabalha. Se queres ter o teu valor, os calos são os calos são os do homem trabalhador. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada. Parabéns nesta nação, eu queria ser tem sido sempre esquecido. A gente é tão grande o Alentejo. E pronto, é isto. São isto, as hortas floresta. Eu à noite no mercado e agora ficou a saudade. Agora Já há ficou tanto mesmo. tempo. Rosida, quer não partilhar a tela para agora ficarmos com os quadradinhos maiores e abrirmos para debate? Foi um exclusivo o vídeo, vimos todos pela primeira vez, eu inclusive, este vídeo que acabámos de ver. Mas eu partilho daquilo que a Rosina disse, fiquei com umas saudades, eu ando com umas saudades de estar com gente. E do convívio. Como é que eu tiro isto de compartilhar? Interromper. Boa. Ok. Então, eu acho que, para já, mais uma vez, muito obrigada. E os filmes, nós vimos um bocadinho travado, mas deu perfeitamente para perceber e para perceber melhor as dinâmicas, ainda bem. Eu acho que os filmes ajudam sempre e os vossos filmes são sempre muito bons, têm muita qualidade, também acho que é uma coisa que se tem que dizer. Já os outros filmes que vocês tinham, estes também, são filmes muito bem feitos, portanto, ajuda bem a ter uma ideia. Portanto, eu ia abrir agora para debate. Acho que pode-se fazer o pôr a mão, portanto aqui em baixo vocês têm nas reações, podem pôr levantar a mão e vamos ver quem é que quer começar a colocar alguma pergunta. Temos o Vítor. Por duas razões. Estão a ouvir-me? Houve um corte de eletricidade, eu vivo no campo, a 20 km de Évora, e quando vejo os nossos políticos a falar que ligação, internet, digitalização do mundo rural, eu estou a 20 km de Évora no campo e é raro o dia em que não haja 10, 12 quebras de eletricidade. A 20 km de Évora, certo? Pronto, portanto houve aqui uma queda e eu perdi parte da apresentação e depois irei revê-la, mas quando eu liguei, a Marta estava a falar em Vítor, eu não sei se ela me fez alguma pergunta, alguma menção, não sei, havia algo, pronto, não apanhei um Vítor algures, não é? Nem sei se era em relação a mim. Mas a nota sobretudo era que nós é muito interessante os projetos,
Aliás, estando ligado ao projeto de Aproximar no âmbito dos mercados de produtores locais, que é este, nós estamos a tentar recuperar tudo isto, é muito interessante. Os mercados são algo que tem sido muito maltratado, muito esquecido, e quantas autarquias não gastaram imenso dinheiro a destruir mercados, esquecendo-se que o mercado é o ponto de partida para se conhecer um território. Eu, quando faço passeios com pessoas, é sempre ao mercado que levo as pessoas para conhecerem o que se come, a tradição e por aí adiante. Relativamente às escolas, muito interessante o que fizeram, e era só esta nós em 2008 e 2011 desenvolvemos aqui em Évora um projeto muito semelhante a esse e ficamos à disposição para podermos dar-vos alguma da nossa experiência a vocês, certo? Obviamente vocês estão um passo à frente, mas às vezes já há aspectos interessantes que podem ser utilizados, está bem? Era só isso que eu tinha a dizer e dar os parabéns. Obrigada, Vítor. Se nenhuma de vocês quiser comentar o que o Vítor disse, a Rita Quiroga tinha levantado a mão, mas caiu, que eu acho que ela também está está com problemas na internet, está aqui. Rita, queres colocar uma questão agora? Depois temos a Cecília, a Manuela e a Elsa. Rita, estás aí? Olha, estão a ver, tipo sessão espírita. Estás aí, Rita? Queres perguntar alguma coisa? Bom dia, obrigada Rita e Marta pela apresentação muito bonita, muito entusiasmante e mesmo mostrar este mundo que pode acontecer de encontros e de sinergias entre autarquias, entre organizações locais e queria só fazer uma observação e uma questão em relação à surpresa da compreensão dos avós pelos princípios da agroflorestação. A mim não me surpreende porque, de facto, as práticas antigas não me estão a ouvir. Estamos. Ok. Inês, eu estava aqui. As práticas agrícolas tradicionais são agroecológicas e respeitam esses princípios ecológicos de sinergias e de mutualismo e portanto é de facto mais fácil para uma pessoa antiga entender do que nós que não temos essa ecoliteracia e que de facto foi surpreendente ouvir as crianças a falar sobre princípios ecológicos e ver-se bem como uma horta pedagógica, e o vídeo da professora mostrou bem, não é só fazer horta pedagógica, é horta pedagógica com um conteúdo que enaltece soluções dentro dos ecossistemas. E não sei se não percebi, ficou, eu também tive quebras, tive de levantar para ir tomar conta das crianças. Se ficou claro em relação às hortas, se as hortas também dão o passo para entender esta relação com os sistemas alimentares locais e globais, e perceber qual é o nosso papel e qual é a nossa relação entre como é que nós contribuímos e qual é o papel e a importância de um sistema local e sustentável para o bem-estar não só dos ecossistemas, mas também das comunidades. Mas a minha pergunta fundamental nem era essa, era ao ver toda esta sinergia entre as instituições, eu gostaria de saber se o trabalho que a ADPM, a Associação de Defesa e Património de Mértola, tem feito há décadas ali em Mértola, se não tem sido, de facto, quem tem preparado o solo fértil para agora todas estas iniciativas surgirem. Esta é a minha pergunta. Obrigada. Pronto, eu acho que o que estamos a fazer não é uma coisa que começou hoje, não é? Portanto, há pouco Marta referiu que estávamos num território onde há uma tradição já de trabalho educativo e com a comunidade e, portanto, há um solo fértil nesse sentido
E, portanto, quer o trabalho da ADPM, quer de outras instituições, contribuiu e continua a contribuir para que o projeto que nós temos em ou a estratégia, como eu disse logo ao início, uma estratégia do município, mas uma estratégia de território, não é? E, portanto, é por isso é que muitas destas coisas depois também têm esta adesão às iniciativas. É preciso nós irmos fazendo-as num contínuo, não haver interrupções. Por isso é que eu também, numa outra sessão, falei que, no fundo, um dos principais problemas que estamos a sentir nesta altura decorre da pandemia, sobretudo por não estarmos juntos e não partilharmos e não darmos continuidade a todo este trabalho de proximidade que temos vindo a desenvolver. Portanto, tudo aqui é um contínuo, não aconteceu naquele momento e não teve início, corre de um processo e os processos são isso mesmo, evoluem, são orgânicos, vão-se alterando, portanto há aqui uma herança de trabalho de várias instituições que concorrem para que a gente também consiga ter esta adesão nas escolas e a adesão na comunidade. Temos é que nos ir reinventando, como os miúdos diziam, ou neste caso o auxiliar dizia, já houve mais hortas, elas é que depois não vingavam. Portanto, temos que nos ir reinventando para que os processos se iniciem, reiniciem, se renovem dentro da comunidade. Também só acrescentar, como percebi que a Rita falhou ali um bocadinho, que não deve ter ouvido, não é? Que de facto essa ligação ao sistema alimentar se faz, não é? Portanto, foi a parte final depois da minha intervenção, e tem mesmo esse objetivo as hortas, portanto não ficamos pela componente da produção, mas depois a ligação ao sistema alimentar e portanto são feitas várias ações, inclusive é de partilha de refeições e de irmos abordando essas temáticas também com os miúdos. E eu concordo com a tua observação, de facto, apesar de eu dizer é surpreendente, há uma razão, não é? Pode-nos parecer aparentemente surpreendente, mas obviamente que há essa razão pela qual é muito mais, acabou por se tornar, se calhar, tão simples a forma como as pessoas mais idosas se relacionaram com o projeto. E depois também, é pena, nós no vídeo, como o vídeo fica um bocadinho entrecortado, mas se tiverem oportunidade, acho que ele está disponível e, portanto, se tiverem oportunidade de ver o filme, há uma coisa que eu gosto muito, é de facto a forma genuína como os miúdos se entregaram ao projeto. E há ali um miúdo que é de facto fabuloso, não é? E acho que será um futuro excelente agricultor. E a preocupação genuína em que como ele está a explicar, que o sol aqui está descoberto e aqui está todo tapadinho, o sol tem que estar tapado, o sol não pode... E aquilo para ele foi uma aprendizagem muito séria, ele leva aquilo muito a sério, não é? O sol não pode estar descoberto. Eu acho que são pequenas pérolas que ficam desta aprendizagem. E sobre o trabalho, portanto, concordo a outra questão, eu própria trabalhei na ADPM durante muitos anos e uma das primeiras questões foi mesmo esta questão de educação ambiental e, portanto, o facto de haver em Mértola um capital social muito alargado, muitas instituições e muitas pessoas, porque não são só as instituições, mas muitas pessoas comprometidas com as questões de sustentabilidade ajudam a fazer a diferença e a que este processo em Mértola possa acontecer hoje em dia, não é? Tem a ver com este capital social que existe no local, o campo arqueológico, todo o processo que houve atrás, portanto houve um conjunto, houve muitos processos, muitas entidades envolvidas, muitas pessoas e também este fluxo de pessoas, não é? Que proporciona também uma coisa excelente e que também está a ajudar, que é um fluxo de pessoas que vêm e que vêm aumentar esse capital social que é preciso, porque sem pessoas não conseguimos fazer estes processos. Obrigada. Então temos assim uma ordem de perguntas, agora a Cecília Fonseca, depois a Manuela, a Elsa e depois entre a Cecília Delgado e a Paola, ver quem é primeiro, está bem? Cecília Fonseca, força. Obrigada. E obrigada também pela partilha. Eu fico com imensas saudades do canto alentejano, que me está assim no coração e é de facto sentir um outro pulsar, não é? Dos territórios com uma outra visão menos tecnocrata, não é? Muito mais
mesmo do sangue, não é? Quando se ouve o canto alentejano, o sangue palpita, e isso eu agradeço imenso. As minhas duas, e também obrigada a Cecília, porque é tão raro encontrar duas Cecílias na vida, no Zoom então é ainda mais inédito, é mesmo um fato inaudito. Obrigada por teres lembrado. As minhas duas questões, observações, também só para o debate, já vem um bocadinho do que já foi dito. Uma era precisamente, e se calhar também não só para o caso de Mértola, mas para as outras pessoas que possam partilhar as suas experiências, é exatamente essa mobilização nos territórios e concretamente como é que é esse modelo de governança, não é? Como é que as pessoas participam na organização desses eventos, no planeamento, como é que elas chegam, como é que elas entendem às vezes também essas coisas que às vezes são também de novo uma ordem um bocadinho mais técnica, não é? E acho que as imagens passam essa ideia, não é, de fazer a sopa, etc. Mas esses bastidores, como é que acontecem, não é? Como é que é essa, de facto, como é que se vai estabelecendo, ou como é que se foi estabelecendo ao longo dos anos, não é? Já que de facto há esse trabalho que foi mencionado, de envolvimento das pessoas na prática, não é? Que não seja só para participar ou observar ou vir comer, que já é muito importante, mas às vezes é esse outro lado mais profundo, não é? Do enraizamento. A segunda questão é um pouco também no seguimento do que dizia a Rita, que muitas vezes vamos ouvindo falar de transição agroecológica e da agroecologia muito baseada, muito focado no agro ou no ecológico, não é? Nas questões agronómicas ou do não uso de pesticidas, e o pilar social e da valorização, não é? Do ir buscar as raízes, a pré-Revolução Verde, dos conhecimentos tradicionais fica um pouco de lado. E por isso eu gostei quando falaram da questão da partilha do conhecimento local. E era também só perguntar um pouco como é que ela vai acontecendo, não é? Como é que essa relação intergeracional e, para além também vi, não, os pais que vêm à escola, etc., mas essa relação de pôr conhecimentos em contacto, não é? Que não, muitas vezes aquilo também que vamos observando ou que vamos notando vêm assim uns modelos novos ou mais assim, e depois há choques, não é? Esse choque, há encontros, mas também há desencontros. Principalmente quando a agricultura é tão mal vista na sociedade, não é? O agricultor, se calhar, não sei como é que é isto em Mértola, mas ter um avô ou uma avó agricultora muitas vezes é uma coisa assim de uma vergonha, não é? Então como é que isso vai ser ressignificado e de novo, como é que esses conhecimentos locais também entram para fazer uma horta na escola? Obrigada novamente. Peço desculpa, Inês, eu estou com a ligação muito instável, já caiu umas 2 ou 3 vezes. Eu só queria, a minha questão ia muito ao encontro da Cecília, sobretudo da primeira, e tinha uma outra que é muito simples, portanto, se me permitem, era quanto tempo leva até se chegar aqui? Obrigada, obrigada, desculpem ter quebrado a regra. Marta e Rosinda, respondemos? Sim. Rosinda, queres começar? Posso começar. Em relação à questão da participação, envolvimento das pessoas, no fundo houve uma primeira iniciativa e falando do À Noite no Mercado, há uma primeira iniciativa em que nós endereçamos um convite a pessoas locais a participar, e depois todas as outras iniciativas que vamos desenvolvendo é em conjunto com diferentes entidades. Dizemos, olha, queremos voltar, fazemos normalmente uma vez por mês, mais ou menos essa periodicidade, e depois a organização do evento é feita em conjunto com as entidades que convidamos. Portanto, neste caso, grande parte das vezes participa muito a Universidade Sénior. Se vamos trabalhar questões, dependendo do tema, envolvemos a escola profissional, as escolas, os grupos corais para estarem presentes, se tiverem oportunidade. Normalmente, quando é na Mina de São Domingos, coincide com o ensaio do grupo coral, portanto eles ensaiam e nós pedimos para eles ensaiarem lá no À Noite no Mercado, e as coisas acontecem de forma muito espontânea e orgânica. Aquilo que é o que se vai cozinhar e também partindo da questão do que é partilha de conhecimento e encontro de conhecimentos.
Temos estado a resgatar muito daquilo que é a tradição culinária local, portanto aquilo que se cozinhava e cozinha em casa, e portanto a própria emenda fica ao encargo de quem vai estar. Depois há o enraizamento e o tratamento destas questões é feito, por um lado, no momento da conversa, em que temos alguém que dinamiza a conversa e depois há troca de impressões, mas depois também cada uma das instituições, entidades presentes, faz essa consolidação. Por exemplo, estes temas são muito debatidos nos conteúdos da Universidade Sénior, são debatidos na escola, portanto há depois também o projeto, estes são 2 iniciativas, ele completa-se depois com todas as outras que, no fundo, ajudam a consolidar e a enraizar este processo na comunidade. A sua organização, como eu disse, é uma coisa muito espontânea, muito orgânica, e o modelo de governação é um pouco esse. Dependendo das áreas que estamos a trabalhar, dos projetos e iniciativas, as entidades, as pessoas, as organizações são de alguma forma convocadas, entre aspas, para dar a sua opinião e o seu contributo na organização desta ou daquela iniciativa. Há depois momentos de um plenário maior, que normalmente são as reuniões da rede alimentar, em que se convocam várias entidades para estar presente, e a própria, quando há os encontros, e já houve aqui 2 da caravana agroecológica, está no fundo uma panóplia de pessoas e de entidades que representam o território para momentos mais de reflexão conjunta. As diferentes iniciativas vão tendo a participação e organização das entidades e das pessoas que mais estão associadas a elas. Por vezes, quando é na comunidade e temos um tema para debater e é preciso alguém, ou normalmente temos sempre alguém no à noite no mercado que vem cozinhar, às vezes são sugestões que as pessoas fazem. Olha, eu conheço o carteiro, por exemplo, que é um caso, um dos nossos carteiros, ficámos a saber, né, gosta muito de cozinhar, e ele vem, faz o convite e ele vem, e depois ele conhece mais alguém e na próxima sessão refere que o Sr. António também gosta muito de cozinhar, e ele no seguinte vem, no fundo, há uma metodologia de trabalho, há no fundo uma forma de organização daquilo que é o à noite no mercado, mas depois o processo é muito orgânico, não é institucional em si. No caso também das hortas, no fundo houve aqui um processo que foi construído entre a escola, entre a comunidade, entre os pais, e entre as instituições que estão associadas a este processo. Por um lado, o próprio município que gere as AECs, o agrupamento, porque é necessário, porque é importante articular aquilo que era o conteúdo das AECs com o conteúdo pedagógico, sobretudo a disciplina de estudo do meio, e portanto um trabalho também muito próximo com a professora, mas depois também com os auxiliares de educação, porque os miúdos trabalham a horta no espaço exterior, as AECs decorrem num horário pós-letivo, não é? E, portanto, havia necessidade também dessa participação. Depois a articulação com a Universidade Sénior, porque havia esta interação também com os avós dos miúdos. E com os pais em algumas iniciativas, sobretudo nas alturas das colheitas e na altura de, por vezes, fazer refeições partilhadas. Depois, como a Marta disse, há muitas outras iniciativas que complementam esta, com ações educacionais relacionadas com a alimentação. Houve, por exemplo, agora na escola de Santana de Cambas, agora não porque os miúdos não estão, mas estávamos a fazer uma monitorização do desperdício alimentar com as crianças, num esquema visual, simples, para eles perceberem, nós contabilizarmos
quanto era desperdiçado da sua refeição, mas também lhe passar esse conhecimento de uma forma, ou essa consciência de uma forma simples e visual, e portanto estávamos a fazer esse trabalho com as crianças, mas também são feitas outras iniciativas com os miúdos relacionados com outros temas que se cruzam com as questões da sustentabilidade, e temos outras que se desenvolvem na comunidade, como as caminhadas sem lixo, e que no fundo são tudo iniciativas simples, acessíveis às pessoas, e que as fazem participar porque a sua compreensão é quase imediata. E depois, no decurso da iniciativa, seja ou à noite no mercado, seja as caminhadas sem lixo, seja na aula da AEC ou na sessão da AEC, são trabalhados e discutidos em conversa os temas que nós gostamos de abordar. E no fundo há uma metodologia de aproximação e de tornar estes temas o mais acessíveis e participados pela comunidade possível, sendo que somos mais nós que vamos ao encontro, há aqui um encontro entre comunidade e instituições que se misturam muito. Nestas iniciativas as instituições ficam muito diluídas, eu acho que estamos todos à mesa, pouco importa quem somos. E depois diz-se tudo, partilha-se tudo e é interessante essa vontade que se cria nestas iniciativas, que depois são complementadas com outras, mais técnicas, mais reflexão, discussão, partilha em outros contextos, mas desta forma também asseguramos que, achamos nós, não é? Que ninguém fica para trás, não é? E também já tenho dito isso, o grande problema agora, porque é nestas iniciativas que se ganha muita confiança e proximidade às pessoas. E a pandemia tem-nos tirado esta proximidade, portanto, talvez um dos grandes problemas que enfrentamos é esta falta de proximidade às pessoas e como é que vamos estar quando estivermos novamente juntos. É claro que a saudade bate, mas é preciso saber em que ponto é que estamos do trabalho que estávamos a fazer quando isto tudo passar. E agora passa a Marta, que terá certamente... Vou tentar ser muito rápida porque já estamos e há muitas pessoas e mãos no ar e queremos dar resposta a todos. Só também dizer que nesta questão de governança, nós costumamos usar, e do quanto tempo demora a fazer isto, não é? Pronto, para dizer que a Associação Terra Sintrópica formou-se há menos de 2 anos, não é? E que nós sentimos que neste espaço de menos de 2 anos nós evoluímos tanto e fizemos tanta coisa, mas que isso também só foi possível porque para trás também já havia muito trabalho feito. Nós usamos muito uma palavra para descrever o que é a mote da nossa governança e usamos o termo serendipitia. Ou seja, quando de repente percebemos que um conjunto de peças soltas, de pessoas soltas, de coisas que estavam a acontecer, se poderiam juntar todas por um mesmo propósito comum. E para isso é necessário colocar egos por trás das costas, não tem que ser o meu nome e o meu logo que está ali, não tem que ser esta entidade ou aquela entidade, é quando percebemos que é um conjunto de pessoas que querem fazer. E eu acho que esta componente é muito importante, não estão dependentes dos fundos, nem da competição pelos fundos para o fazer. É quando percebemos que, acima de tudo, se houver pessoas, só precisamos dar o passo. Se temos as competências, o conhecimento e a vontade, tudo o resto vai aparecer. A gente vai resolver e se não conseguimos agora fazer assim, fazemos por outra forma. O que é que precisam à noite no mercado para acontecer? Não é? Que fundos é que precisa? Quantas candidaturas precisamos de fazer? Nenhuma. Precisamos de pessoas que disseram vamos fazer isto. Mais nada, ok? E esse é um dos grandes problemas pelas quais as coisas muitas vezes não acontecem. É porque agora temos que fazer uma candidatura, mas agora quem é que vai ser o chefe da candidatura? Não, mas agora sou eu. Mas agora entanto aquele já foi lá e já tirou a ideia e agora já estamos zangados e agora já... Pronto, e enquanto essas coisas acontecerem, de facto o progresso é tudo acontece de uma forma muito lenta. Eu acho que o segredo do que tem estado a acontecer em Mértola é exatamente isso, ou seja, um conjunto de pessoas e de entidades que decidiram que queriam fazer isto. Ainda relativamente à governança, dizer que é isso mesmo que eu estou a estudar, a governança dos sistemas de transição agroecológica. Infelizmente, para o meu doutoramento, que anda muito devagarinho,
Mas felizmente para nós aqui em Mértola obrigou-me a ler imensa coisa sobre isso. E depois o que acontece é, eu leio uma coisa ou recebo uma coisa nova e partilho com toda a gente, não é? E depois começamos todos a estudar aquilo, tentando todos a fazer o doutoramento comigo, não é? Estamos todos a fazer, menos eu, não escrevo nada do que tinha para escrever, mas o resultado é que em vez de, pronto, não estou a contribuir muito para o conhecimento da humanidade, mas pelo menos estamos a fazer alguma coisa de muito interessante, que é pôr em prática, ou seja, perceber quais são os problemas, quais são os constrangimentos, o que é que precisamos de fazer e tentar pôr sempre isso em prática, todos em conjunto. E isso é um aspecto também muito interessante, quase curioso e cómico do nosso processo, mas que nos ajuda. Nós às vezes pensamos, ainda falta fazer tanta coisa, e depois quando temos que escrever relatórios, aquilo são páginas e páginas de ações que nem as conseguimos dizer, porque senão aquilo nunca mais acaba e tudo se interliga. E é uma coisa também muito interessante, porque nos perguntam muitas vezes nestes fóruns que é, então, mas quem é que é o líder disto? Mas quem é que está à frente? Isso não existe. Para nós isso não existe. É mesmo, somos um conjunto de pessoas e de instituições a querer fazer coisas, e quem se queira juntar e venha de boa fé e o queira fazer nesse mesmo espírito, a porta está aberta. Obrigada às duas. Ora bem, temos a Elsa agora, a seguir a Paula, Cecília Delgado e depois a Rosário Oliveira. Bem, quanto mais ouvimos, mais eu pelo menos falo por mim e como pessoa, ainda mais me apaixono, porque efetivamente essa serendipity para mim é um mote, nada acontece por acaso e sem dúvida, Marta, estou igualmente nessa fase do meu doutoramento que tem sido uma vida, não é? Este doutoramento é uma vida porque é esta partilha e sem egos e sem estarmos à espera de quais são realmente as candidaturas que vêm aí para respondermos de fora para dentro. Não, o que eu percebo em Mértola é de dentro para fora. E isso é o melhor que nós podemos ter dentro de nós, dentro da comunidade e dentro da natureza. E por isso, eu gostava só aqui de saber em relação à parte alimentar, em relação às crianças, vemos que as hortas, eles consomem o alimento. Onde é que esse alimento é consumido? É na escola ou é em casa? A produção acontece com uma utilização na própria cantina ou as crianças levam os produtos para casa? É uma das questões. E a outra, em relação às noites do mercado. Nós percebemos que há a universidade e vemos também a parte cultural e há aqui algum cruzamento que vocês fazem, por exemplo, os avós da Universidade Sénior vão à escola ou as crianças vão ao mercado? Como é que essa interligação dos projetos está a acontecer? É só. Havia muito mais, mas também depois o tempo, mas eram essas duas. Obrigada. E parabéns pela partida e grata, sem dúvida, porque inspira. Bem-aja. Posso começar? Então, bom, relativamente aos produtos das hortas, as hortas são pequeninas, não é? Portanto, o que se faz é, quando chega a altura de... Já tivemos tudo, portanto, já se fizeram almoços partilhados com o que resulta das hortas, já se usou nas cantinas, nomeadamente no caso no caso de Santana de Cambas, porque é um caso particular, que a refeição vem da Casa do Povo de Santana de Cambas e, portanto, torna mais fácil agilizar. E já tivemos situações em que levam para casa, portanto há um bocadinho de tudo, não é? São hortas muito pequeninas, portanto também não dá para ter muito mais do que isso. Já há algum tempo que estamos a tentar organizar o que chamamos a cintura hortícola de Mértola, não é? Que é a experiência do que fizemos no primeiro horta piloto, em que percebemos que usando algumas técnicas adequadas conseguimos ter, mesmo em Mértola, com as situações limitantes, existem diversas hortas abandonadas, que essas hortas podem ser produtivas com consumos mínimos de água e é por isso que surge também o programa Bolsa de Terras, que vai começar na próxima segunda-feira, um programa em que futuros novos hortifruticultores se juntam a este processo para depois criarmos o escoamento das cantinas. Escoamento esse das cantinas que o próprio município já o tem tentado fazer há algum tempo, mas que entretanto também com a pandemia e o encerramento das escolas também estamos aqui um bocadinho a marinar para ver o que é que vai dar entre as escolas terem alunos, mas também nós queremos ter mais 2 ou 3 agricultores comprometidos com o processo para avançar com o mesmo.
Não sei se respondi a tudo. E relativamente à questão do envolvimento também dos pais, dos idosos, portanto, existem vários projetos em que eles são envolvidos, não é? De várias formas. A Rosinda já falou, desde a origem dos alimentos, a cozinha da avó, que vocês, há um site para o projeto da cozinha da avó, podem procurar, existem diversas formas. Este ano não, no ano letivo anterior, portanto, antes da pandemia, nós tínhamos uma das ações que era os miúdos, portanto, eles iam levar algumas das sementes para casa para depois trazerem as pequenas plantas, nomeadamente árvores, que depois iam plantar em conjunto com o avô, um vizinho, uma pessoa que eles escolhessem, e iam os dois em conjunto batizar cada uma das árvores. Portanto, a ideia era criar uma relação também entre a criança e a pessoa maior, em que, pronto, sabemos que pela lei natural da vida, daqui a alguns anos essa pessoa pode não estar cá, mas aquela árvore significasse aquela pessoa e tivesse sido plantada em conjunto. E isto é uma constante de pensarmos ações em que há esta intergeracionalidade. Sim, acho que a Marta respondeu. No fundo também, ela falou no Cozinha da Avó, é um projeto que é da Casa do Povo de Santana de Cambas, e que no fundo surgiu na sequência de todo este trabalho do prémio que a Escola de Santana de Cambas recebeu, portanto gerou-se ali naquela comunidade um clima favorável e a Casa do Povo avançou com este projeto que está a desenvolver na área do programa da inovação social e que no fundo o que está a fazer é recuperar as receitas dos avós e das avós e levá-las à cantina da escola de Santana de Cambas, e portanto já aí há essa participação e essa interação, e no fundo é um efeito, este projeto é um efeito multiplicador do trabalho que está a ser realizado, e dentro deste Cozinha da Avó estão a ser criadas mais 2 zonas de horta, a horta da Casa do Povo, de Santana de Cambas, que já está no terreno e que no fundo estamos a recuperar uma antiga horta abandonada e que alimentava parte da freguesia, da aldeia de Santana de Cambas, e que neste momento está a ser recuperada, e também a horta da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, porque é um projeto que tinha como objetivo a reativação de hortas associadas a instituições sociais, juntando-se a esta rede também já uma horta que já existia, que está a produzir, que é a horta do Centro Social de Amorianos, o CAIM, que no fundo o objetivo é criar aqui uma rede de hortas colaborativas associadas a estas instituições, que depois têm valências de apoio quer aos idosos, quer também à infância, e estes alimentos depois serem introduzidos nas cantinas destas instituições. E no fundo aqui há uma interação aqui a vários níveis e a componente intergeracional está muito, muito presente. Obrigada, Rosinda. Então agora a Paola. Sim, pronto. Muito obrigada à Rosinda e à Marta pela apresentação, sempre muito inspirador, e sinto-me muito contente de conhecer já o projeto da horta da escola e aprender agora da noite a mercado. E a minha pergunta é mais para esse projeto que conheço menos, e nomeadamente sobre, em termos de logística, como é organizado. Percebi, já respondeu a Rosinda uma pergunta sobre quem era que cozinha, tudo isso, percebi que são pessoas que se voluntarizam ou conhecem alguém, pronto, e convidam-os para cozinhar. Em termos da comida em si, queria saber se a comida é comprada aos produtores ou se é doada pelos produtores, e também vi algumas, nas fotografias partilhadas, vi óleos essenciais e vinhos, tudo isso, e queria saber se produtores vêm, ou se calhar era daqueles que vêm apresentar, os convidados que vinham a apresentar o seu projeto, a sua quinta, a sua produção, e vinham a expor os produtos, mas pronto, simplesmente para esclarecer, nomeadamente a comida se é comprada, se é doada, e pronto. Qualquer outra informação a respeito. Obrigada. Bom, é um misto.
Portanto, há uma refeição que é o trabalho, digamos assim, da preparação da refeição é voluntário. Em relação à preparação e aos ingredientes, é um misto. Há uma parte em que nós, município, compra, sobretudo no comércio local e junto de produtores, mas também há uma oferta, por vezes, por exemplo, sei lá, quando o tema foi dedicado ao borrego campaniço, o produtor ofereceu o borrego. Nós depois demos os outros ingredientes. Quando tivemos a sessão sobre os vinhos, os produtores ofereceram também vinhos. Há aqui um misto. Depois há uma parte importante que é a mesa da partilha, no fundo uma das bancas do mercado, onde as pessoas colocam as coisas que trazem de casa, e aí isso é tudo voluntário, portanto as pessoas levam desde vinho, pão, há pessoas que gostam também de mostrar os seus dotes culinários e levam pratos e levam a receita e partilham a receita, e no fundo é sempre uma mesa a mesa da partilha é sempre uma mesa muito farta. E, portanto, é um misto, lá está, mais uma vez, não há um modelo, nós vemos o que é que se consegue de ofertas e depois aquilo que falta e o município adquire. No fundo é isso. Depois a logística, nós ao início que fizemos foi, na primeira sessão foi com coisas que havia no próprio refeitório da Câmara, mas depois, como percebemos que isto ia ter continuidade, adquiriu-se pratos, talheres, etc. E há muito outro material, mais tipo fogões e coisas assim, que vamos buscar ao refeitório da Câmara, para a dinâmica de cada uma das sessões em particular. Portanto, investimento no que diz respeito sobretudo a louças, copos, talheres, etc. O resto é com os recursos que nós temos de outras iniciativas ou de outros projetos. Portanto, é aqui um modelo um pouco misto e acho que é muito como eu disse, é um processo muito orgânico. Vai-se pensando mês a mês, para aquela iniciativa o tema vai ser este, quem é que pode colaborar, o que é que vamos fazer, quem é que pode oferecer, é um pouco nessa base que se vai fazendo, sendo que sempre que há alguma coisa que falta, o município com os seus recursos depois compensa aquilo que faltar, mas tem sido equilibrado. Muito obrigada, Sandra. Parabéns. Se calhar, como estamos a ficar mais em cima da hora, passávamos para, não sei se a Marta quer dizer mais alguma coisa relativamente a isto, então se calhar a Cecília, depois temos a Rosário e a Manuela fez uma pergunta também que está no chat, para ver se conseguimos responder. Vou tentar ser rápida. Muito obrigada pelas apresentações. Eu ia deixar ficar aqui uma sementinha, se quiserem responder, respondam. Eu queria ir um bocadinho atrás. Eu percebi que a Noite do Mercado começa em outubro de 2017 e a minha pergunta é, não sabendo se esta é a primeira iniciativa, é qual foi o detonador disto tudo? Não é? Porque uma coisa é o percurso que se vai fazendo com vários parceiros, outra coisa é o que é que está por detrás, que foi a sementinha que deu origem a isto. Não é? Isso é importantíssimo porque perceber onde é que é a semente permite replicar, portanto era este o desafio. Depois, eu não sei se vão ter tempo, mas eu tenho imensa curiosidade sobre a Bolsa de Terras, o que é esta terra, o que é previsto que os agricultores fazerem, qual é o tempo em que a ação se vai desenvolver, etc. São estas as duas questões, para ser rápida, depois vou fazer um esclarecimento. O esclarecimento é o seguinte: o e-book, que muito felizes estamos por contar com a iniciativa de Mértola, e não só, porque pelos vistos, pelo menos a Sara Velho aqui, que é uma das autoras também da iniciativa da Câmara Municipal do Porto, que também faz parte deste e-book. Este e-book foi dinamizado por nós, Alimentar Cidades Sustentáveis, em parceria com a Quercus, e a Gulbenkian era apenas um parceiro no evento que infelizmente não pudemos realizar,
devido ao confinamento. E já agora a novidade é que já ultrapassámos os 1900 downloads, o que é assim um número que ultrapassa completamente as nossas melhores expectativas e por isso estamos todos de parabéns. Por fim, um último esclarecimento relativamente a um processo que está a decorrer, que alguns de vocês saberão, que é a Declaração de Glasgow, dizer que muito nos honra que a cidade de Mértola foi a primeira signatária em Portugal. Acabei de consultar o site e a seguir a Mértola foi Torres Vedras e agora também já temos a Maia. Portanto, também tem sido um sucesso enorme. E queria também chamar a atenção que desde sexta-feira da semana passada, isto vai ser divulgado entretanto, o site já foi todo traduzido para português, também em honra de todas as cidades portuguesas que estão a assinar a Declaração de Glasgow. A Declaração de Glasgow, assim, muito resumidamente, é um movimento que começou na Escócia e que visa levar à COP26, portanto, o encontro das Nações Unidas sobre Climate Change, as questões da alimentação. E a Declaração de Glasgow junta pela primeira vez a temática da alimentação e clima, dizendo que nós temos que trabalhar as políticas intersectoriais. As cidades, ao assinarem, estão a mostrar que estão a trabalhar nesta temática, a ser, no fundo, referências de modelos e a fazer uma pressão para que os governos nacionais, regionais e locais trabalhem estas temáticas de forma conjunta. Está tudo. Obrigada. Eu vou tentar partilhar no chat o link para a Declaração de Glasgow, está bem? E para o e-book. Entretanto, passo a palavra. Obrigada. Marta, a Rosinda. Ok. Muito rapidamente, porque acho que a Rosinda também deve querer falar aqui nesta questão. Eu acho difícil explicar o que é o detonador. Eu acho que tem muito a ver com aquela componente que eu falei de serendipitia. Outra palavra que ponho aqui em cima da mesa é inquietação. Não é? O facto de, não sei dizer a que momento ou o que é que detonou, mas há de facto uma inquietação de pessoas que querem fazer algo diferente e melhor e que querem aprender também com o tanto que já se fez e como é que podemos melhorar processos, mas há também aqui a questão, nós estamos numa situação particularmente difícil e se calhar esta dificuldade, quando nós falamos e a Declaração de Glasgow de facto é-nos cara porque liga a relação entre a alimentação e as alterações climáticas, e a questão das alterações climáticas aqui não é qualquer coisa que nós ouvimos falar, não é, e que estamos todos muito sensíveis, mas que na verdade no nosso dia-a-dia não nos toca nada. No caso concreto, em 2017, nós vinhamos de vários anos seguidos de seca extrema. O meu marido, no meu caso particular, o meu marido tinha deixado a produção agrícola porque tinha ficado completamente sem água. Portanto, esta necessidade de encontrarmos soluções e de juntarmos pessoas que querem fazer diferente é uma urgência aqui no território. Nós temos dois problemas muito graves, a desertificação e o despovoamento, e um conduz cada vez mais ao outro e nós não queremos ser refugiados climáticos daqui a uns anos. Também temos aqui um conjunto de pessoas, de mulheres que são mães, que têm filhos, que decidiram que era aqui neste território que queriam que eles crescessem e portanto temos que fazer alguma coisa, e eu acho que esta inquietação e esta urgência é muito, muito premente e portanto a necessidade de pensar como é que juntamos a inquietação destas pessoas e a transformamos em algo positivo. Para mim é esse o detonador, não tenho outra explicação. Passo à Rosinda para depois falar um bocadinho rapidamente da Bolsa de Terra. Não, eu ia concordar com a Marta. Acho que há uma conjugação de fatores e de pessoas e de momento, e acho que no fundo é essa inquietação e o perceber de que a mudança se faz de processos e de que está nas nossas mãos fazer alguma coisa, nem que seja à noite no mercado. Quer dizer, nós temos problemas, obviamente, que são estruturantes, mas a grande estratégia faz-se de muitas ações, daquelas que são de grande monta, grande investimento, e daquelas que são de menor investimento, mas que têm um alcance muito importante. E ações como, por exemplo, o À Noite no Mercado, ou as hortas, ou as caminhadas sem lixo, etc., têm a mais-valia de nos aproximar das pessoas, de aproximar a instituição das pessoas, de saber e sentir o pulsar das comunidades.
E no fundo a necessidade que as pessoas têm e da comunidade tem de se fazer coisas, de não ficarmos a contemplar, entre aspas, a desgraça. E então é um pouco esse caminhar para a frente consciente de que é preciso fazer muita coisa e de que a globalidade da ação é feita de várias dimensões e de várias escalas. Nós estamos com um processo muito interessante também a nível do território, que é a instalação aqui da Estação Biológica de Mértola, que é um projeto de milhões que associa a academia a estas questões, portanto a transferência de conhecimento científico e o desenvolvimento da área da investigação no território e a aproximação à academia. É um projeto enorme, está aprovado, está em execução, mas ele é tão importante como eu disse, como as hortas na floresta, como o à noite no mercado, porque para que a comunidade perceba e abrace estes projetos de grande dimensão, há um trabalho de terreno e de preparação que tem que ser feito, e ele faz-se nestes momentos mais simples, de pequena escala, mas de grande alcance naquilo que é a construção da confiança e da motivação para a diferença, porque às tantas as coisas correm mal tantas vezes que a gente deixa de acreditar. Portanto, quando nós nos vemos juntos no À Noite do Mercado, toda a gente de diferentes áreas, de diferentes profissões, de diferentes quadrantes, de diferentes instituições, e tudo ali se dilui, nós acreditamos que é possível. É naqueles momentos que nós acreditamos que é possível, e que as clivagens e que as visões às vezes polarizadas das coisas se diluem e se podem construir um futuro comum a partir dali. Pode ser uma visão idealista, mas eu tive muitas vezes essa sensação quando estava no mercado. E pronto, e dou tanta importância a essa iniciativa, como dou à Estação Biológica, como dou aos projetos de maior monta que estamos a desenvolver no território. Talvez seja essa a semente, a questão de acreditar e de alguma forma pormos nas nossas mãos, nossas no sentido de comunidade, a construção do nosso futuro, partilhando com muita gente, acreditando que é feito com pessoas de cá, de lá, de todo lado, mas sentir esse pulsar e abraçar a responsabilidade de fazer. No fundo, um pouco por aí. Agora passa a Marta a questão da bolsa. Cília, eu fico disponível para depois falarmos um bocadinho mais, está bem? Porque não temos aqui tempo e ainda há mais pessoas a querer fazer perguntas. Portanto, só para dizer que foi um programa que imaginámos perante a nossa experiência prática, ou seja, ao vermos conseguimos recuperar hortas e transformá-las em hortas produtivas, e que com uma pequena área de terra se podia produzir muito alimento, olhámos para o facto de termos 106 povoações abandonadas em Mértola e haver se calhar alguma razão para esta dispersão da população, nomeadamente em cada uma delas nós encontramos uma pequena bolsa de fertilidade, e provavelmente ser aí que as pessoas também se iam agrupando em torno dos sítios que permitiam alguma fertilidade. A partir daí nasceu esta ideia de, por que não, haver outras pessoas que quisessem tornar-se agricultores, não é? Produzir, usando técnicas de agroecologia, mas, tal como aconteceu no caso do meu marido, que quando quis ser agricultor não tinha terra, também percebemos que existe isso, ou seja, existem muitas outras pessoas que gostariam de fazer parte do sonho, mas não têm terra. Pronto, daqui desenhámos um pequeno programa. Este programa é um programa de Bolsa de Terras que tem 3 componentes. As pessoas candidatam, se fizermos parcerias com agricultores que são grandes proprietários, mas têm uma horta que está abandonada e que efetivamente gostaram muito da ideia de pôr à disponibilidade num sistema de comodato, pronto, de colocar simplesmente essa parte da terra à disponibilidade de um novo agricultor que se queira instalar, mas por outro lado também reconhecemos que a instalação de novos agricultores, nomeadamente pessoas que vêm de fora da agricultura, muitas vezes dão insucesso. Portanto, como conciliar tudo isto e criar um modelo? Então criámos este pequeno modelo que tem 3 meses de formação em contexto de prática. Portanto, as pessoas candidatas vão estar 3 meses a trabalhar junto com o agricultor, a aprenderem, vão passar também por uma outra exploração, vão fazer visitas a outras explorações, têm momentos semanais também de partilha mais pedagógicos para falarem sobre os temas. Passado 3 meses, e o município é parceiro neste processo, e
cede alojamento. Portanto, cede alojamento em casa partilhada se forem pessoas individuais ou uma habitação se for uma família, como foi o caso da família brasileira que vos falei. Passados esses 3 meses, se as pessoas decidirem ficar, e é muito importante este período de experimentação, porque para as pessoas perceberem, se querem ser agricultores, porque também existem nestes, nomeadamente ao nível de movimentos alternativos da agricultura, muitos interessados na agricultura, mas é um bocadinho as hortas da varanda, não é? Portanto, ser agricultor é um bocadinho diferente, portanto também serve um pouco para experimentarem se querem de facto ser agricultores e se querem, para quem venha de fora, viver em Mértola, não é? Porque tem muitas dificuldades. Passados esses 3 meses, cheguem em frente, 4 meses de prática autónoma. É-lhes cedido um talhão de terra, não ainda a terra definitiva, onde eles vão experimentar por si. E durante esse período têm direito a uma bolsa, que nós chamamos Rendimento Mínimo Garantido ao Agricultor Familiar que produz serviços de ecossistema. É o nosso nome pomposo para uma coisa que é simplesmente uma bolsa, para eles terem tempo de aprenderem sozinhos, com uma tutoria que os vai ajudando, mas vão passar por esse período de experiência de fazerem eles sozinhos, a ver as dificuldades que têm, etc. Achamos pouco tempo, os 4 meses, mas não temos financeiramente capacidade de fazer mais tempo. Portanto, achamos que idealmente o programa deveria ser 1 ano. Passado esses 4 meses, se decidirem mesmo ficar, aí sim é que eles passam para o terreno que lhes é cedido. Ok? Portanto, vão para esse terreno e também porque nós não queríamos criar expectativas nos proprietários, de irem para lá pessoas e depois desistem, veem que tantas pessoas passam por um período de 7 meses antes, onde experimentaram estar em Mértola, viver em Mértola, etc. Portanto, passam para a terra definitiva e na terra definitiva ainda têm mais 6 meses de bolsa. Okay? Que é o período que ainda não estão e que nós achamos que deveria ser uma política a manter, portanto também é um bocadinho de teste de políticas, por nós continuaríamos a dar esta bolsa porque achamos que as pessoas que produzem alimentos estão a proteger o solo, estão a proteger a água e estão a fornecer alimentos locais, saudáveis, justos, deveriam não estar preocupados com os fundos e como é que eu tenho que fazer para ganhar o fundo, mas sim como é que eu faço bem. E portanto tirar-lhes essa preocupação de cima e eles terem esse rendimento mínimo assegurado. A partir daí, a ideia é que no 3º mês em que eles já estão na terra final, nós organizemos então uma cooperativa para que este conjunto de agricultores passe a ser fornecedor das cantinas alimentares locais e de um outro projeto que estamos a desenvolver também de venda local direta, etc. Ok? Tentei ser o mais sintética possível. Obrigada Marta pelo speed da coisa. Rosário Oliveira. Ok, eu vou ser mesmo muito curta. Eu vi e ouvi tudo isto quase emocionada, devo dizer, porque é mesmo uma enorme satisfação. É claro que a maior parte de vocês não saberão, mas eu trabalhei em Mértola 12 anos, já há muitos anos. E portanto vejo que, quer dizer, não trabalhava em questões de alimentação, isso surgiu depois, mas vejo sobretudo que esta cultura de projeto e, portanto, o modo como vocês estão a trabalhar, a interagir, a cooperar, sobretudo, é tão ou mais importante do que os resultados do projeto. E, portanto, isso, juntamente ao facto de ter visto sítios e pessoas com quem eu tive relações muito próximas, naquelas sessões do mercado, dava mesmo vontade de estar lá. Bom, mas dito isto, o que eu queria dizer é que a minha perspectiva da alimentação é uma perspectiva multiescalar e, portanto, há a escala do estômago, a escala do prato e a escala do território. E vocês, agora com esta questão das bolsas de terra, estão a chegar à escala do território e, portanto, isso ganha aqui uma consistência muito grande. Por outro lado, o comentário da Cecília, peço desculpa, que não é Delgado, é Fonseca, não sei se estou, agora não estou a ver o nome. Fonseca, certo. Traz aqui uma outra questão que me merece particular atenção e que é a questão da governança. Pois bem sabemos que o caso de Mértola vai ganhando consistência e, portanto, certamente que quase que irá, com o crescimento do projeto, também consolidando o modelo de governança, até porque a Marta também está a pensar seriamente no assunto a propósito da sua investigação, mas há muitas outras iniciativas que, independentemente de poderem ter um momento de um ímpeto, não é, para iniciar, depois podem, portanto, facilmente perder-se no tempo ou perder-se porque a pessoa que o tal detonador possa ter desaparecido, enfim.
E, portanto, há aqui uma questão muito importante na consolidação destes modelos e destas estratégias alimentares locais e que noutros países e noutras iniciativas fora de Portugal têm vindo a ser muito discutidas à volta daquilo que são os conselhos locais de alimentação. E, portanto, isto era sobretudo para dizer também, e se me permitirem, Inês, portanto, partilharia convosco aqui no chat um outro webinar que vamos organizar precisamente no dia 14 de abril para discutir a questão da governança, portanto, associada às estratégias locais de alimentação, onde também a Marta e a Rosinda estão convidadas, mas seria com muito gosto que quem tiver interesse podíamos também receber no webinar. Evidentemente é uma iniciativa que se enquadra no âmbito da Primavera Agroecológica e que em breve será divulgada. Um último parênteses também muito rápido, a propósito da questão da Cília Delgado, que perguntava como é que tudo isto detonou. Eu não sei dizer exatamente, até porque não estava lá, mas a única coisa que deixava aqui nota é que tenho memória de um colega na altura de Mértola, que quando eu comecei a organizar algumas iniciativas de debates, conferências, etc., a este respeito, ele aparecia de forma sistemática. Estou-me a referir ao geógrafo Guilherme Machado, de quem não tenho notícias há muitos anos, nem sei se continua a trabalhar em Mértola ou não, mas há coisa de 10 anos ele aparecia em Lisboa a todos os seminários e todas as iniciativas e dizia-me: isto tem futuro em Mértola. E a mim próprio, conhecendo Mértola como conhecia, via difícil essa aplicação, porque nós discutíamos em Lisboa, claro, este assunto para a escala da cidade e da área metropolitana. E, portanto, quando o Guilherme, não sei se conseguiu fazer esta passagem, ele estava mais crente do que eu de que isto podia acontecer. E está efetivamente a acontecer, com muito sucesso, e muitos parabéns e obrigada. Eu gostava só de comentar que nós somos umas herdeiras com muito respeito e muita honra de um legado que a Rosário também iniciou muito aqui no território, não é? E sentimos esse peso dessa responsabilidade de ter por trás, antes das mulheres e dos homens que cá estão agora, tiveram outros que fizeram coisas muito bonitas e que deixaram este respeito e honra por aquilo que estamos a fazer no território. E falando da escala do território, também não deixar de referir, descentrando de Mértola, e o facto de eu ser profissionalmente, colaboro com a ESDIM, que também segue atentamente este processo e que também pensa como é que, para além da questão dos conselhos locais de alimentação, como é que ampliamos, como é que escalamos, como é que criamos relações de vizinhança, inspiramos os territórios vizinhos e também partimos para uma ideia maior, nomeadamente de uma bacia alimentar local. E eu acho que este também é um trabalho engraçado, que é os territórios se contaminarem positivamente, não é? Com estas iniciativas, aprenderem, perceberem como é que adequam às suas realidades. A realidade de Mértola é muito diferente do que a realidade de Aljustrel ou de Ferreira e portanto ou de Castro Verde, e pensar tudo isto, como é que se pode aprender e partilhar conhecimento e é também uma questão importante ao nível da governança, portanto a nível local e do município, mas também como é que as inter-relações com o território. Eu peço desculpa, não estou a conseguir partilhar no chat, não me deixa escrever. Haverá alguma limitação, Inês? Não, está toda a gente a escrever, não percebo. Também já escrevi mensagens privadas, mas agora aqui... Se quiseres, manda-me privado e eu ponho público, se quiseres. Eu copio e ponho. Ok. Boa. Não sei se a Rosinda quer responder assim muito telegraficamente a Rosário, e já agora deixo aqui também a pergunta da Manuela, que vocês já responderam um bocadinho a nível dos novos rurais, não é? Das pessoas que se estão a implementar agora, mas a Manuela perguntava como é que os agricultores se comprometem com o processo, o que implica o compromisso e como é o processo de compromisso. Agora não em relação às pessoas que se estão agora a estabelecer, mas aquelas que já estão convosco neste processo. E então pedi assim, desculpem às duas, muito telegraficamente para depois fecharmos a reunião, que já estamos a resvalar aqui um bocadinho no tempo. Bom.
Em relação a Marta já no fundo também completou um pouco e falou um pouco daquilo que eu ia para dizer, só dar nota de que o Guilherme é um assíduo do À Noite no Mercado e contribui para a mesa da partilha, porque também é um ótimo comensal. Em relação à questão do compromisso com os agricultores, portanto, não falámos aqui desse processo, mas há no fundo, para já, a Bolsa de Terras é já um trabalho de compromisso com agricultores locais, porque as terras que temos disponíveis são terras de proprietários locais que por alguma razão não estão a explorar a área da horta e já fazem esse compromisso, mas para chegarmos a esse compromisso teve que haver todo um trabalho de proximidade que teve que ser feito, e ele é feito a vários níveis. A Marta depois pode desenvolver mais, mas no fundo começa com conversas, com discussão, reflexão, questionamento em vários níveis. Nós tivemos várias iniciativas e há um projeto ou uma iniciativa que chamamos de comunidades de prática, que no fundo é levar os nossos agricultores para já à reflexão, à discussão, mas também a visitarem iniciativas de boas práticas, quer em Portugal, quer fora, nomeadamente em Espanha. Chegámos a ir com um minibus do município a uma comunidade espanhola, no Planalto Espanhol, que em termos até de problemas relacionados com a falta de água, a implicação das alterações climáticas, etc., tinha problemas e tem problemas mais graves do que nós, mas que estão num processo muito interessante de comunidade, de trabalhar a questão da regeneração e de trabalhar em comunidade a regeneração do ecossistema e também da atividade agrícola, e fomos com agricultores, com presidentes de junta, com dirigentes de instituições, eu própria, o vice-presidente da Câmara, todos num minibus para a Espanha, e foi muito interessante. Tivemos lá 4 dias, creio, e no fundo como é que se implicam as pessoas nesta proximidade, na relação de confiança com as pessoas, no debate de ideias, conversa do dia a dia, e portanto tudo nasce do cultivar uma política, entre aspas, de conversa, de confiança e de diálogo com as pessoas a vários níveis. O diálogo que é institucional, mas também que é o diálogo, como eu disse, do À Noite no Mercado, em que sim, temos uma conversa sobre um tema, mas depois da conversa sobre o tema, debatemos o tema e depois falamos de tudo e mais alguma coisa. E portanto é essa proximidade de percebermos que nós somos instituições, mas também somos pessoas e somos território em conjunto, é a partir daí que se constrói muito do compromisso. O compromisso também se faz com a partilha de conhecimento e a valorização de conhecimentos, não é? Portanto, quando estamos a falar aqui em transição agroecológica ou quando estamos a falar de novas práticas, elas vão beber muito àquilo que era a prática e a tradição agrícola também do território, não é? Portanto, é perceber que há aqui, nós não estamos a romper com nada, é um processo de aprendizagem conjunta e de partilha, e portanto capacitar as pessoas para decisões conscientes, informadas, e portanto é muito importante essa capacitação e a partilha e o respeito por quem está no território, não é? E o pensar que quando falamos em transição é fazer a transição para todos e não deixar ninguém para trás, e portanto fazê-la à medida, ao ritmo que é possível fazer, tendo muito em base a construção de relações de confiança, que é isso que eu acho que é mais importante, e que têm o tempo que tiverem. Portanto, nós não podemos apressar os resultados. Há uma maturidade que tem que se atingir e a confiança não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. E portanto o compromisso renasce daí, de nós trabalharmos muito afincadamente também aquilo que é as questões do relacionamento interpessoal entre as pessoas, não é? E não descurar isso, porque a questão da afetividade,
das emoções, da implicação que a gente coloca nas coisas, às vezes não lhe é dada a devida importância, e ela é fundamental para que estes processos avancem e avancem de forma consolidada. E depois, o modelo de governança, se o projeto não é de ninguém, é de todos. Pode ter problemas, não é? Mas não o vincular a instituições e a pessoas em particular é uma coisa que tem que se construir para que ele prevaleça além de ciclos políticos, além de ciclos institucionais. Isso é uma construção diária que tem que ser feita, e mais uma vez a questão da pandemia veio trazer aqui problemas, porque não permite essa partilha, essa proximidade e essa apropriação, entre aspas, do projeto por todos. É uma construção que tem que ser feita e que não é fácil de fazer, porque a questão está sempre lá. Quem é que manda? Quem é que dirige isto? Quem é que... é um modelo ainda a construir e a desenvolver, eu acho. Eu vou também só tentar aqui acrescentar, de facto esta componente é mesmo muito pertinente, como é que se envolve os agricultores, porque eles são fundamentais e existem aqui muitos níveis de envolvimento. É também interessante ver, portanto, a comunidade de prática é um deles, aqueles que estão diretamente envolvidos no processo, nomeadamente através da Bolsa de Terras, seja doando as terras, seja por se instalarem como novos agricultores. E eu vou fazer aqui uma inconfidência, isto está gravado, vai ser público, mas não faz mal, acho que me vai perdoar a pessoa em questão, mas quando nós reunimos há um tempo atrás com o Ministério da Agricultura, perguntava-nos a pessoa assim muito assertivamente, mas isso são quantos? Mas são quantos? Mas quantos hectares de terra são? E nós respondemos que se calhar essa não era a pergunta certa, não é? Porque quando estamos a falar de uma transição, de que escala estamos a falar de tempo e de espaço? Nós temos mais de 20 agricultores que têm participado nestas comunidades de prática e os resultados nunca serão imediatos, até porque os agricultores dependem em primeira medida do que são os fundos comunitários. E é de referir que o nosso trabalho tem também muito uma componente de lobbying e advocacy que é importantíssima, que só vai acontecer uma transição integral quando houver mudanças em termos de políticas de financiamento do uso da terra que permitam que estes agricultores que têm uma agricultura que é absolutamente insustentável aqui, que só a fazem porque são financiados, possam fazer outra coisa de forma diferente. E, portanto, esta escala à qual os agricultores aderem ou reconhecem ou se envolvem no projeto são escalas muito diferentes. Nós temos os agricultores que têm ido connosco a estas visitas da comunidade de prática e, resultado disso, temos neste momento um projeto que estamos à espera da resposta, em que envolve a Cooperativa Agrícola de Mértola, a Associação de Criadores do Campo Branco e a Associação de Criadores do Porco Alentejano e agricultores individuais que vão querer experimentar ao nível do keyline, do pastoreio holístico, etc. E isto resulta de um trabalho prévio que foi sendo feito e que demora tempo a dar frutos e que já vão ser eles a experimentar e estas associações a experimentar este trabalho. Portanto, quando às vezes nos perguntam, mas quantos são? Mas que área é? O que é que já têm para mostrar? Deixa-nos assim um bocadinho... Esta escala de trabalho é extremamente importante, a forma como nós conseguimos desenvolver os agricultores. E eu vou só dar um exemplo prático, mas que me comoveu bastante, que é, há uma reportagem, está no Facebook da Terra Sintrópica, se quiserem ver, que passou na TVI, em horário, em prime time, no Jornal da Noite. E era para ser uma peçazinha de 1 minuto que vinham fazer sobre cá e acabou por ser uma grande peça. E essa peça decorreu simplesmente do quê? Nós estávamos num restaurante, do qual é proprietário um agricultor, que estava, isto eu tenho confidência, mas não faz mal, que estava a jantar com o Miguel Sousa Tavares, que vem para aqui para estes lados por causa da questão da caça e tal, não sei o quê, e a meio do jantar, nós estávamos numa outra mesa a jantar, e esse agricultor, que nós pensávamos que nunca tinha observado o nosso trabalho, não fazia, nem tinha participado em quase nenhuma destas ações, chama-nos e diz-nos, eu quero que vocês expliquem ao Miguel Sousa Tavares o que é isto da transição agroecológica. E ele quase que se pôs de trás da conversa e serviu simplesmente ali, ele fazia muita questão e disse, Miguel, tu tens que ouvir o que é que estão a fazer, eu quero que tu ouças muito bem o que é que se está a passar aqui em Mértola. E para aquele agricultor, ainda que ele não seja um participante ativo, ele achou que era muito importante que alguém percebesse e que alguém falasse em canais que chegasse a mais gente o trabalho que aqui se estava a fazer. Este nível de comparticipação, que não é, os hectares deles não entram no nosso projeto, se assim se pode dizer, porque isso não existe, como transmitiu a vereadora, mas isso para nós vale tanto, não é? O percebermos que as pessoas, os agricultores locais observam com admiração e acham que isto está bem,
não é? Tem que se fazer alguma coisa, alguém tem que ouvir o que estas pessoas estão a dizer, porque isto está bem. Isto para nós vale tudo. Portanto, não é preciso esse agricultor vir e dizer, não, eu também vou fazer, expliquem lá como é que é isso do pilar. Não, o facto dele perceber que é preciso essa mudança, isso é fundamental. Ou um agricultor de quase 80 anos que à segunda visita nos diz, olha, eu não quero ir mais a essas visitas. E nós, não quero ir mais? Ele, não, eu não quero ir mais, porque isto está bem. E eu tenho agora 80 anos e agora é que me estão a mostrar isto, quer dizer, eu agora já quero largar, não vou mudar agora a minha exploração toda e nunca ninguém mostrou isto, que isto podia ser feito de outra maneira. Estas pequenas, são pequenas pérolas dentro do processo para nós, mas que mostram que o envolvimento tem que ser feito, como a vereadora já explicou e, portanto, não volto a repetir. Olhem, muito obrigada às duas. De facto, é um projeto que é um gosto ouvir, é um gosto acompanhar. Eu conheço a Rosário Oliveira há muitos anos e sei o envolvimento que ela teve em Mértola e sei a alegria que ela está hoje a ver com um bocadinho aquilo que começou, está a ter frutos tão bons. Olha, nós temos mesmo que acabar a nossa conversa sobre Mértola hoje. Eu vou parar de